Nessa noite, no ensino da palavra, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tempo de louvor, já quero agradecer a vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. Mas que bom, amados, estarmos aqui para mais uma vez conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, aprender sobre tudo aquilo que o Senhor colocou à disposição na sua palavra, para que nós possamos crescer, cada vez mais no conhecimento de Deus. Amém? Então hoje é um culto de ensino da palavra. Eu gostaria mesmo que você se preparasse para a gente percorrer um pouco pela Bíblia. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui que falam a respeito daquilo que vai ser ministrado hoje, e nós precisamos mesmo ficar atentos sobre aquilo que Deus quer falar. Então, nesse momento é um momento em que você deve se preparar para ouvir a palavra do Senhor, amém? Você deve colocar seu celular no modo silencioso. Você pode também evitar estar levantando, saindo ou conversando com alguém. Enfim, focar, trazer todo o pensamento cativo, toda a sua atenção para aquilo que vai ser compartilhado aqui hoje. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que a palavra de Deus, a trazer conhecimento para nós, ele traz libertação na nossa vida. Amém? Sabe, amados, libertação não é só pessoas que estão opressas, oprimidas, não. Sabe, o conhecimento nos liberta. Às vezes a gente não vive, às vezes a gente não desfruta de algo porque a gente ainda não conhece, Tudo aquilo que você ainda não conhece, de fato é estranho para nós, é alheio para nós. E é por isso que hoje, nessa noite, o Senhor ele quer compartilhar conhecimento conosco. Amém? Então, nós vamos começar o tema desse mês. Hoje é a primeira quinta-feira do mês de março, e nós vamos começar com um tema muito importante para a vida do cristão. Nós vamos estar falando sobre fundamentos da fé. Amém? Glória a Deus. Esse é um tema importante, amados, para a igreja. Ser ministrado pelo menos uma vez por semana. A igreja deve estar falando sobre fé, porque, amados, é aquilo que nós precisamos para nos manter de pé. A palavra do Senhor, nós vamos ver aqui hoje que a Bíblia diz que é um meio de viver, é pela fé, ok? Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre os fundamentos da fé. Nós, nessa igreja, falamos sobre fé, falamos da palavra da fé. Nós temos uma visão e uma missão, que é compartilhar a palavra da fé e o amor, e libertar a todos. Mas às vezes a gente fala sobre fé e as pessoas às vezes elas não entendem, o que se diz respeito à palavra da fé. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o fundamento ou os fundamentos da fé. A fé não é uma coisa inventada por homens, amém? A fé é uma ideia de Deus, é algo que Deus criou, e à luz das Escrituras nós vamos aprender a respeito de fé. Eu sei que é comum as pessoas sempre abrirem a sua boca e dizer: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, As pessoas dizem: eu sou uma pessoa de muita fé. Sabe, amados, eu creio realmente que todo mundo ele tem um nível de fé, ele tem um tipo de fé, e nós vamos aprender nessa noite de que fé nós devemos de fato ter, e conhecer, para que de fato nós venhamos a usufruir de algo que Deus tem para as nossas vidas. Então hoje nós vamos começar esse estudo a respeito de fundamentos da fé. Amém? Glória a Deus. E para início da mensagem dessa noite, eu daria um título para essa mensagem hoje sobre a importância da fé. A importância da fé. Nós vamos ver um pouquinho aqui hoje sobre a importância da fé. Por que a fé é importante? Por que aprender a conhecer sobre fé é tão importante? Em Hebreus, capítulo de número 11, queria que você abrisse comigo. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ver inicialmente uma definição de fé. Hebreus capítulo 11. Se você tem uma Bíblia, acompanha comigo aí. Eu vou estar lendo na Almeida
revista e atualizada. E nós vamos ver aqui, amados, a definição de fé. Em um versículo aqui, praticamente, a Bíblia ela traz uma definição muito clara a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então aqui há uma definição do que é a fé que nós precisamos crer, a fé do que nós devemos ter. A Bíblia diz que a fé é a certeza, fala comigo, certeza. Amém? A fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam, e é a convicção de fatos de que não se vê. Ou seja, é uma certeza de coisas que nós esperamos e é uma convicção de coisas que nós não podemos ver. Amém? É um pouco estranho às vezes a gente parar e pensar um pouco sobre isso, principalmente na segunda parte, que é a convicção de fatos. Ou seja, se é fatos, é porque de fato já existe, né? A Bíblia diz que é a convicção, ou seja, uma certeza também de coisas que nós não vemos. Por isso nós falamos muito aqui que a fé não é aquilo que nós vemos nem sentimos, mas aquilo que nós cremos. Amém? Então, uma vez que nós entendemos aqui a definição de fé, nós vamos para a palavra, ver nessa noite sobre a importância da fé. Mas antes disso, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra e pelo teu Espírito. Pai, obrigado pela tua unção nessa noite, a unção de ensino fluindo nesse lugar. Obrigado, Senhor, por revelações da tua palavra, o Espírito Santo me ajudando a ensinar, mas ajudando também os meus irmãos a aprender. Eu oro nessa noite por corações sensíveis, por corações humildes, para aprender e receber da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor acrescentará algo mais na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui Hebreus capítulo 11 é a galeria da fé, onde nós podemos ver muitos exemplos de fé, e aqui nós vimos apenas no versículo 1 uma definição de fé. E nossa igreja, o nosso ministério, ele é firmado na palavra da fé. Amém? Esse ministério, inclusive, ele tem uma visão e uma missão. E a nossa missão e visão é espalhar a palavra da fé e o amor. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que é a palavra da fé? E todo mundo não prega a mesma palavra da fé. Sabe, amados, tem muita gente que prega outras coisas, menos a palavra da fé. Mas nós entendemos que é necessário que nós venhamos a levar essa palavra da fé. Como Paulo diz, a palavra da fé que pregamos. Para quê? Para poder trazer crescimento espiritual para a vida das pessoas, para poder também trazer entendimento para as pessoas, para que elas possam de fato desfrutar daquilo que Deus conquistou para nós. No Rema existe uma matéria, inclusive a matéria inicial. O Rema é um centro de treinamento bíblico, do nosso ministério, e uma das matérias iniciais é o fundamento da fé, porque não tem como ir para nenhum outro assunto sem antes trazer entendimento a respeito da fé. E hoje, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre a importância da fé. A fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos que ele ofereceu gratuitamente no Evangelho. Desse modo, quer seja oferecendo a Deus ou recebendo dele, isso deve ser feito pela fé. Amém? Veja aqui, amados, algo bem interessante, né? A fé é uma forma estabelecida por Deus. Para quê? Para que o homem possa, desfrutar ou também lhe obedecer e receber as bênçãos. E tanto
seja, para a gente fazer algo para Deus ou receber algo de Deus, tem que ser pela fé. Amém? Nós vamos ver, inclusive, que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entendendo isso aqui, amados, a primeira parte que nós precisamos entender a respeito de fé, qual a importância de aprendermos sobre fé, para que nós possamos verdadeiramente agradar a Deus. Tem alguém aqui que deseja agradar a Deus? Tem alguém aqui que deseja viver uma vida que agrada a Deus? Sabe, amados, esse versículo de Hebreus 11:6 foi um versículo que eu passei pelo menos uns 3 meses meditando sobre esse versículo. Porque algo, amados, foi muito forte para mim. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível. Esse é o nosso versículo-chave para tudo que nós vamos falar aqui nesse tempo. E a Bíblia deixa claro que sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Não temos outra forma de agradar a Deus, se não for por fé. Aí, como eu falei, muita gente, logo sai e diz: mas pastor, eu creio em Deus. Ah, mas eu tenho fé em Deus. Mas qual é a fé que você tem em Deus? De que forma você crê em Deus? Porque nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé em Deus com base no que está escrito. Amém? É com base no que está escrito e não na minha forma de pensar, na minha forma de entender, que eu vou agradar a Deus por eu crer dessa forma, né? Por isso que Paulo fala disso: a fé que pregamos, a palavra da fé que pregamos, ou seja, a palavra que está escrita. Então este tema tem o objetivo de evidenciar os princípios operantes da fé. Todo esse tempo que nós vamos estar aqui aprendendo, amados, é um objetivo mesmo de evidenciar os princípios operantes da fé, que é um modo de vida desejado por Deus para todos os filhos, pois, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Então fica evidente a necessidade de conhecê-la em todos os aspectos. Deus tem expectativas de que usufruamos daquilo que a obra da cruz de Cristo conquistou para nós. Precisamos, portanto, fazer a nossa parte. Como? Buscando compreender e praticar os princípios que farão operar a preciosa dádiva da fé em nossas vidas. Amém? Então a gente precisa buscar, compreender e praticar. Fala comigo: buscar, compreender e praticar. Amém? Porque tudo isso aqui, amados, nós vamos entender que são princípios para que nós possamos viver uma vida de fé. Nós precisamos buscar, precisamos compreender como é que a fé opera, qual é o tipo de fé que nós precisamos e praticar a fé. Esses dias aqui nós vamos aprender que a fé ela precisa ser praticada. Amém? Porque, amados, se não praticarmos a fé, de nada o adianta. E como eu falei, amados, sobre a importância da fé, nós vamos ler alguns textos aqui que você vai entender por que é importante aprender sobre fé. O primeiro deles, eu já mencionei, e a primeira importância é que o justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? O justo viverá pela fé. Pastor, quem é o justo? Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele nos justificou. E agora, amados, a Bíblia diz que o justo, ele vai viver pela fé. Amém? E quando eu entendi isso, amados, eu entendi também que o contrário disso é verdade. O contrário de viver é morrer. Eu ouvi bem longe, distante aí, morrer, mas é a verdade. O contrário de viver, amados, é morrer. Então, sem fé, a gente morre. Se eu tivesse que resumir uma frase assim, aqui seria: creia ou morra. E é uma decisão, amados. E é uma decisão de nós crermos na palavra de Deus.
E eu queria que você abrisse lá em Abacuque, capítulo 2, eu vou ler pelo menos 4 textos da Bíblia, amado, vai confirmar para nós que o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui no Antigo Testamento, amados, a palavra já nos garantia de que o justo, ele viverá pela fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, se você não quiser abrir, você só anota, depois eu vou ler só mais um versículo. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 17 também diz que é de fé em fé, né? E o meu justo, ele viverá, o Evangelho é revelado de fé em fé, e ele diz: o meu justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, também vai falar também que o justo, ele viverá pela fé. Então Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e também em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Isso eu quero abrir com você. Para poder a gente adiantar um pouquinho, você pode anotar. Eu posso compartilhar com você depois o esboço também, se você quiser, para que você possa ter essa confirmação da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todo mundo achou? Hebreus 10, 38 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui, amados, mais uma vez a palavra do Senhor vai confirmar que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, em outras versões diz: se ele desistir, a minha alma não tem alegria, não tem prazer nele. Então, amados, veja que Deus, amados, ele tem uma expectativa, ele tem, sabe, ele espera que o seu justo, aquele que ele justificou, viva pela fé. Mas fé em quê, pastor? Fé em Deus e fé na sua palavra. Amém? Fala comigo, diga: fé em Deus e fé na sua palavra. E nessa noite, amados, para entendermos a importância da fé, é que nem eu falei, muita gente crê que Deus existe. Muita gente tem o temor de Deus e crê no Todo-Poderoso, que Deus pode fazer muitas coisas, mas quando chega a vez de crer na sua palavra, não dá crédito, não crê naquilo que está escrito. E eu creio, amados, eu sei que a igreja do Senhor, os justos de Deus, eles precisam muito, mas muito crer no que está escrito, crer na palavra de Deus para desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Eu não sei você, amados, mas eu tenho convicção de que eu preciso aprender mais e mais sobre fé, porque tem coisas que eu ainda não estou vivendo, tem coisas que eu ainda não estou desfrutando, e eu sei que é um direito meu, eu sei que já está disponível para mim. E como é que eu vou receber? Pela fé. Amém? A palavra do Senhor, amados, diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E eu não quero perecer por falta de conhecimento. Eu não quero que você venha perecer por falta de conhecimento. Então o que nós precisamos fazer? Aprender, sim ou não? Nós precisamos buscar conhecer cada vez mais a respeito da fé. Então aqui fica evidente de que a importância de conhecermos sobre fé, de aprender sobre fé, porque o justo, ele viverá pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Amados, eu vejo hoje muita gente vivendo pela sua força, vivendo pelos seus esforços, onde o Senhor já chamou para viver pela fé, porque é melhor,
É melhor, amados, viver pela fé. Por quê? Porque agrada a Deus. Você pode até viver, você tem direito de viver pelos seus esforços, mas uma coisa eu sei: se você viver pelos seus esforços, você não vai estar agradando a Deus. E aquele que tem temor, amados, se você está em uma caminhada com o Senhor, você deve decidir hoje viver uma vida que agrada a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu sei, amados, que pessoas às vezes elas vinham para a gente e dizem: mas eu estou vivendo do jeito que você está vivendo. Agora, eu quero saber, você está vivendo pela fé ou está vivendo pelos seus esforços? Aí onde está a questão. Porque se você estiver vivendo pelos seus esforços, você está agradando somente a você. E talvez algumas pessoas, menos a Deus. Mas Deus se alegra, se agrada daqueles que vivem pela fé. O outro motivo pelo qual nós devemos aprender sobre fé, a importância de conhecermos, né, a importância da fé é que a salvação, ela vem pela fé. Amém? A salvação se dá pela fé. Ah, pastor, mas eu já sei porque eu criei na salvação. Amado, deixa eu te dizer, você precisa todos os dias lembrar que a salvação é pela fé. Amém? Porque vai chegar um momento na minha e na sua vida, amados, que o inimigo ele pode lançar setas, lançar dúvidas na minha e na sua mente, e de repente você começar a querer crer que a salvação é pelos seus esforços. E eu vou dizer, essa aí é pior, porque nunca vai ser. Então a salvação é pela fé, é mediante a fé. Nós temos também na palavra do Senhor, né, essa confirmação lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você quiser abrir, mas eu quero te adiantar um pouco. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aqui, amados, entra essa questão que muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, ou não? Às vezes nós queremos fazer algumas coisas nos nossos esforços para agradar a Deus. Mas inclusive nós vamos aprender que até isso que nós fazemos, se não for por fé, não agrada a Ele. Aleluia. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 também vai nos confirmar que a salvação se dá pela fé. Se com o coração crer para a justiça e com a boca fizer confissão para a salvação, você é salvo. Então nós somos salvos pela fé, e nós nos mantemos nessa caminhada pela fé. E a outra importância é que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Então aqui nesse versículo, amados, eu quero mesmo trazer algo aqui nessa noite com você. Eu já falei que muita gente crê em Deus, sim ou não? Você vai para as pessoas, tem que contar as pessoas aí fora, e elas dizem: eu creio, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas veja aqui que tem algo bem interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe. Não basta crer que Deus existe, mas deve crer que Ele agora se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, amados, a nossa caminhada de fé, a nossa vida de fé, você deve vir para a igreja, você deve começar uma caminhada de fé com expectativas em Deus, amado. Você deve crer para a salvação
aprovação. Você deve crer também, amados, para que Deus, Ele é um Deus recompensador, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que Ele quer, sabe, te recompensar por você buscar Ele. Amém? Nós tivemos aqui instruções poderosas nesses dias agora, no Eu Escolho Deus, falando que, de um Deus que nós devemos conhecer, inclusive que quando Ele nos pedir algo, nós vamos fazer, porque agora nós conhecemos a Ele. Mas é uma outra coisa que, ao se aproximar de Deus, a buscar Deus, você deve gerar expectativa no seu coração, amados, de que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem gente que tem uma falsa humildade, sabe? Eu só quero a Deus, eu não quero nada do Senhor. Ei! Isso é falta de fé, e essa falta de fé desagrada ao seu Pai. Porque Ele diz, ei, Ele quer que você busque Ele sim, com expectativa de que Ele é recompensador. Deus tem provisão para você, Deus tem cura para você, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem uma vida abundante para mim e para você, amados. E nós devemos crer, e se você ainda não está vivendo, então entenda, o erro não está em Deus, a falha não está em Deus, é o nosso nível de fé que ainda não está a ponto de estar desfrutando daquilo que Deus tem para mim e para você. E veja aqui que Ele diz, Deus quer, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um galardoador daqueles que o buscam. Então fica claro para você nessa noite a importância de você crer, mas também a importância que nós devemos aprender nessa noite é que tudo que não é proveniente de fé é pecado. Olha algo sério aqui. Jesus, Ele nos justificou e perdoou os nossos pecados. Agora, qualquer coisa que nós fizermos em Cristo Jesus e não for por fé, é pecado. Talvez para você seja uma surpresa isso hoje. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo de número 23. Eu vou ler o 22 e 23 só para poder contextualizar. Diz assim: a fé que tens tem para ti, mesmo perante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Você entendeu o que foi dito aqui? Paulo aqui está falando no contexto sobre as pessoas que têm dúvidas sobre o que comer. Ele vem trazendo no contexto aqui sobre a questão da comida, porque tem gente que se pergunta muito: é pecado comer isso, é pecado comer aquilo? Só que, amados, a aplicação aqui no texto ele é válida para todas as coisas que você possa fazer sem fé. E aí Paulo diz assim: a fé que tens tem para ti, mesmo perante Deus. Ele diz: bem-aventurado aquele que não condena daquilo que aprova. Ou seja, como nós estamos falando aqui, se eu creio que todo alimento, ele é lícito para mim, eu posso comer, e eu não me condeno nisso, Paulo diz: bem-aventurado isso. Mas se você tem dúvida e você mesmo assim faz, você está pecando, porque você não está com fé. E aí, se você faz aquilo sem fé, a Bíblia diz que isso é pecado, porque tudo que não provém de fé é pecado. Então veja, amados, muitas vezes não só no contexto de comida, muitas vezes também a pessoa vai fazer algo: vou fazer só porque acho que isso vai agradar a Deus, mas eu não estou em fé se isso é para fazer ou não. E às vezes, amados, a gente sem conhecer, nós vamos ter à frente, para você entender os tipos de fé que nós vamos aprender aqui. Muitas vezes a gente pode fazer numa fé natural,
E não é na fé que agrada a Deus, não é a fé do coração. Nós vamos aprender aqui esses dias sobre a fé do coração. E aqui Paulo está dizendo, olha, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque não provém de fé. E tudo que não provém de fé, diga, tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Sabe, amados, eu posso chegar num lugar, por exemplo, se eu ficar com dúvida, eu não faço. E diante de uma situação, se vier dúvida no meu coração, eu prefiro ficar ali e, sabe, analisar direito para tomar uma decisão por fé, para que eu não venha a pecar. Então veja a importância de nós conhecermos a fé, para que a gente não venha a pecar. E uma outra importância é que Deus é um Deus de fé. Amém? Essa aqui é a importância desse tópico sobre a importância da fé. Romanos capítulo 4, versículo 17. Abre lá comigo. Romanos capítulo 4, versículo 17. O nosso Deus, amados, é um Deus de fé. E, como eu falei, fé é algo que Deus criou, pensou, né? É um meio pelo qual, é um modo que nós vivemos, porque Deus, Ele é um Deus de fé. E aqui Romanos capítulo 4, versículo 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja que aqui é algo bem interessante. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amados, isso aqui é importante você entender. Como eu falei, você está no ministério, você está numa igreja que pregamos a palavra da fé, e você entender sobre isso, muitas vezes vai evitar de você chamar seu pastor de doido. Vai evitar de muitas vezes você achar que o seu irmão não está batendo bem da bola. Porque, amados, a palavra do Senhor, inclusive lá em Efésios capítulo 5, vai dizer que nós, como filhos amados, devemos ser imitadores de Cristo. Devemos ser imitadores de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus criou a imagem e semelhança dele. Deus quer que nós venhamos a ser como Ele, imitar as coisas que Ele faz. E a Bíblia aqui está dizendo para mim e para você, está escrito assim na sua Bíblia, que é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Amém? Então, amados, você vai ver muitas vezes, nós aqui, principalmente o seu pastor aqui, inspirado debaixo de fé, chamando à existência coisas que ainda não existem. E muitas vezes você vai perguntar como assim isso vai se dar, porque a fé é algo que, você fala, nós vamos aprender aqui uma ação da fé, uma atitude da fé. Nós podemos ver isso aqui, porque Deus falou que Abraão ia ser, pai de nações. Ele constituiu Abraão como pai de nações. Abraão já era de idade, Sara era estéril, e Deus falou. E porque Deus falou, aconteceu. Mas o que precisou para Abraão agradar a Deus? Ele precisou crer na sua palavra. Por isso, amados, Abraão é conhecido como o pai da fé. Ok? Nós temos um autor da fé. O autor da fé é Deus, é o próprio Jesus. Em Hebreus capítulo 12 vai dizer, o autor e consumador da nossa fé. Mas Abraão é o pai da fé. É ele creu, e ele agarrou e creu na palavra do Senhor, e é tido como o nosso pai da fé, porque nós somos descendências também de Abraão. Amém? Então, não estranhe, amados, quando você vê, você ouvir aqui nós chamamos à existência coisas que ainda não existem. As coisas, chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem. Chamando à existência coisas que ainda não são, como se já fosse. Isso é fé. Isso é fé. Aleluia. Glória a Deus.
É por isso, amados, que muitas vezes nós nos movemos mesmo debaixo de fé. Vamos fazer tal coisa, vamos chamar a existência tal coisa, porque nós cremos. E como eu falei, não é uma fé mental, é uma fé do coração. Vai vir uma inspiração, algo do Espírito, e nós, baseado, movido por essa fé, a gente vai falar. E olha, eu vou ler aqui o verso 18, diz: Abraão esperando contra a esperança. E nessa noite aqui eu já quero aproveitar para dizer para você que fé não é esperança. Amém? Você está comigo? Fé não é esperança. Veja que diz: Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia! Como é que nós nos fortalecemos na fé? Diga: dando glória a Deus. Nós nos fortalecemos na fé, amados, dando glória a Deus, não duvidando por incredulidade, não duvidando da promessa do Senhor, não duvidando da palavra do Senhor, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então, amados, uma vida que agrada a Deus é uma vida de fé na sua palavra, como está escrito. Amém? Da forma como está escrito, amados, o que Deus disser, por mais difícil que seja. Você crê comigo que não era fácil para Abraão, já de idade avançada, Sara estéril, mas porque Deus falou, ele ficou com o que Deus disse. Eu sei que chegou um momento que ele ainda balançou um pouquinho, mas depois ele se posicionou, e porque ele se posicionou, aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, essa é a importância da fé para nós, dependermos para a fé. Mas nessa noite eu quero ainda falar com você um outro tópico: o que a fé pode. Você já se perguntou o que a fé pode? Porque, amados, como eu falei muitas vezes, nós cremos que tudo é possível para Deus. Você crê que tudo é possível para Deus? Porque a Bíblia diz que tudo é possível para Ele. Só algumas coisas que eu aprendi que é impossível para Deus, né? Uma delas é mentir, e outra é voltar atrás da sua palavra. Amém? Mas no que se diz respeito, amados, tudo é possível para Deus, nós já sabemos. Mas o que a fé pode? Nós vamos ver aqui hoje, à luz das Escrituras, que a fé pode tornar tudo possível. Um amém, um aleluia. A fé pode tornar tudo possível. Fala comigo. E a fé pode tornar tudo possível. Para quem? Para mim. A fé pode tornar tudo possível para mim. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Nós vamos ler dois textos aqui rapidamente. Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada, diga nada, vos será impossível. Veja, amados, quem está falando aqui? Jesus. Jesus diz: olha, se tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para este monte: passa daqui para colar, e ele passará, porque nada vos será impossível. E veja aqui, amados, a comparação que Deus, ou que Jesus está fazendo, né,
com relação à fé. Se tiver fé como um grão de mostarda. Eu sei que é um texto que muito se discute, que é do tamanho, né, do grão de mostarda, mas aqui o texto diz que é como um grão de mostarda. E veja, amados, que nós entendemos a analogia de como um grão de mostarda, é que o grão de mostarda, uma vez que ele é plantado, ele vai nascer, e ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Sabe, amados, Deus, ele nos deu uma medida de fé para todos nós. Amém? Ele deu uma medida de fé para todos nós, mas nós vamos aprender esses dias aqui que a fé, ela precisa ser desenvolvida, ou seja, a fé, ela precisa ser plantada também. Você precisa lançar a fé, ela precisa se desenvolver. E aqui ele diz: olha, se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar, porque nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. Agora, ao que crê no que está escrito, esse nada aqui está inserido no contexto da palavra. Amém? É no contexto da palavra. Se Deus falou na sua palavra e você crê, isso aqui se torna possível para você. Mas nós vamos ler ainda um outro texto, lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Eu vou ler só um pouquinho atrás para contextualizar. No verso 20, diz: trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então veja aqui, amados, que Jesus, ele disse: olha, se pode, não é só se eu posso. Porque aqui esse pai jogou meio que a responsabilidade para Jesus. Se pode. Mas a questão não é só se Jesus pode, se Deus pode. Você crê que Deus pode todas as coisas? Que Jesus pode fazer? Pode, amados. Mas veja que Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Jesus aqui estava dizendo: olha, não está acontecendo nada a mim, porque eu posso. Agora, se você crê, já é para você. Então veja, amados, que a condição é se crer. Se crer. Então eu acredito, amados, que nós, como filhos de Deus, nós precisamos muito, mas muito mesmo, aprender sobre fé, para que nós não venhamos a limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque, amados, um dia a pessoa disse assim: mas você está querendo me dizer que uma pessoa pode limitar o poder de Deus? Sim, na nossa vida nós podemos limitar o poder de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé nós não receberemos nada de Deus, porque tudo que nós podemos receber de Deus é pela fé. A salvação é pela fé, a cura é pela fé, a provisão é pela fé. Então tudo se torna possível ao que crê. E aqui esse homem, ele clama, com lágrimas. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele estava percebendo que a fé dele, ainda não estava suficiente. Ele precisava crer que Jesus podia, mas que ele também agora,
estava pronto para receber, tinha convicção do poder de Jesus para receber aquilo que ele precisava. E ele entendeu que precisava aumentar a sua fé. Mas Jesus já tinha dito: né, se tiver de fé como um grão de mostarda, tudo se tornará possível. Aleluia! Então, amados, vejam o que a fé pode tornar tudo possível para nós. É fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível para aquele que crê, e não somente para Deus. Desse modo, a fé nos permite viver o que é impossível. Abra lá em Marcos 11, 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Em Marcos capítulo 11, 23, olha o que Jesus vai dizer aqui. Ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? Você é alguém? Então você está habilitado. Você está habilitado a dizer. Ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Veja que Jesus aqui, amados, ele não está dando essa condição para algumas pessoas apenas. Ele diz amém. Esse alguém você pode colocar o seu nome, ok? Aqui você pode personalizar a sua Bíblia e você pode dizer: se eu disser e não duvidar em meu coração, mas creio que o que eu falei vai acontecer, assim será. Amém? Assim será. Agora aqui veja que, mais uma vez, como eu falei, nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos estar aprendendo sobre a fé do coração, mas você vai prestar atenção que em quase todos os textos que a Bíblia vai falar sobre fé, lá para a salvação, em Romanos capítulo 10, no versículo 9, vai dizer: a fé do coração, com o coração se crê. E aqui veja que mais uma vez ele diz: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança no mar, e não duvidar aonde? No coração. Não duvidar no coração, mas crer no coração, é no mesmo lugar, aonde não deve haver dúvidas. Por isso, amados, a importância de você aprender cada vez mais sobre fé, para que você não deixe dúvidas cair no seu coração. A palavra do Senhor, amados, vai falar para nós. Não tem como a gente ir falando e não recitando logo alguns versículos que estão por vir depois, que você vai aprender como é que a fé vem, né? Mas a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, nós vamos falar sobre isso, mas a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. E nós devemos ter um cuidado, porque primeiro chega na nossa mente, e depois ela cai no coração. A fé, você ouve aqui, raciocina um pouco ela, e depois ela cai no coração. Quando ela cai no coração, agora é o que você fala. Por isso que a fé tem que ser do coração ao que você fala, não é você falar qualquer coisa. Está comigo? Mas a mesma coisa acontece com dúvidas. Se você deixar dúvidas cair no coração, ela vai gerar incredulidade. Se você ouvir fé e deixar cair, ela vai gerar, né, essa fé. Você ouve a palavra e a palavra vai gerar fé. Mas se você ouve dúvidas, a dúvida pode gerar incredulidade. E nesse contexto aqui eu gosto de falar muito, inclusive, a respeito de cura. Você ouve a palavra da fé, você ouve a palavra de cura, que Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. A palavra diz: verdadeiramente Ele levou. Aí você começa a deixar a palavra cair no seu coração e vem fé para ser curado. Mas se você não tomar cuidado, amado, de repente, mas essa doença não tem cura, mas isso daqui, nunca vi ninguém ser curado, e você deixar isso cair, isso gera dúvida, e essa dúvida traz incredulidade. E é por isso que muita gente tem recebido cura e logo depois perde. Tem pessoas, amados, que a gente impõe as mãos, ela recebe cura, mas depois ela
dúvida cair no coração. E por isso que Jesus está dizendo: se disser e não duvidar em seu coração. Por isso, amados, hoje fica uma dica para mim e para você: tenha cuidado com aquilo que você ouve. Amém? Para que isso não venha a gerar dúvida no seu coração. Então, amados, nós aprendemos aqui um pouco hoje sobre a importância da fé e o que a fé pode fazer. A importância é porque pela fé nós somos salvos, o justo viverá pela fé. A fé é a única maneira de nós agradarmos a Deus. E se eu fosse você, atentava mesmo para isso, para que você viva uma vida que agrada ao seu Pai. Lá em Hebreus 10:38 diz que Deus não se alegra daqueles que retrocedem. E ainda aqui na galeria da fé, eu queria mencionar algumas coisas, amados, que aconteceram aqui. Eu não vou ler o texto todo, você pode ler depois na sua casa. Hebreus capítulo 11, o capítulo todo está falando sobre fé, mas eu quero pontuar algumas coisas que nós podemos encontrar aqui. O capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé e nos mostra uma infinidade de coisas que a fé é capaz de promover, é capaz de fazer. Mas se você quiser acompanhar, percorrendo um pouco aí, no versículo de número 2, nós podemos ver e obter que, hoje tiver, nós podemos obter um testemunho celestial, né? Aí diz que os antigos alcançaram um bom testemunho. Nós também podemos alcançar um bom testemunho. Amém? No versículo 3, nós podemos entender princípios espirituais. No versículo 4, nós podemos oferecer sacrifícios excelentes a Deus. No versículo 5, nós podemos também experimentar do que esse homem experimentou, ser transladado e vencer a morte. Talvez não da mesma forma como foi ele, mas inclusive nós temos um que aguardamos, que é o arrebatamento. Amém? Ser transladado e vencer a morte, ou seja, não experimentar a morte. No versículo 6, nós podemos agradar a Deus e receber galardão. No versículo 7, nós podemos ser divinamente instruídos. Versículo 8, nós podemos receber direção a respeito do futuro, porque diz que Abraão saiu da sua terra para um lugar que Deus ainda iria mostrar, e com certeza Deus mostrou. Pode acontecer comigo e com você. No versículo 11 diz que nós podemos vencer a esterilidade e gerar filhos. Amém? Isso aqui, amados, eu trago para o natural, mas eu trago também para o espiritual. Sabe, aquilo que era estéril, aquilo que não gerava nada. Pela fé nós podemos, passar a ser alguém que gera, ser alguém agora que passa a gerar vida, gerar filhos. No versículo 20, nós podemos abençoar os nossos herdeiros. No versículo 22, podemos profetizar e determinar o nosso fim. No versículo 27, nós podemos, pela fé, ver o invisível. Versículo 29, nós podemos atravessar o mar. Talvez não seja o mar vermelho, mas um mar talvez que possa nos cercar, que possa tentar parar. E nós podemos, pela fé, atravessar. Nós cantamos aqui que as águas não vão nos afogar. Amém? No verso 30, nós podemos destruir muralhas. 33, nós podemos subjugar reinos, praticar a justiça, obter promessa e fechar a boca de leões. Versículo 34, nós podemos, pela fé, extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tirar a força da fraqueza, tornar-se poderoso na guerra e colocar em fuga exércitos adversários. Amém? Aleluia. Então, amados, veja que coisas que só num capítulo só nós podemos também
Porque às vezes a gente olha para esse capítulo aqui e parece que foi uma coisa exclusiva apenas para os da antiga aliança, sim ou não? Se a gente não tomar cuidado, amado, a gente lê isso apenas como um conto de fada, apenas como a história da carochinha, e a gente não traz isso para a nossa realidade, a gente não traz isso para a nossa vida, mas a palavra de Deus provou para nós hoje que tudo é ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, amados, você está aqui para aprender sobre esses dias. Aqui é só uma introdução. Nós vamos estar aprendendo esses dias, né, o que é a fé, o tipo de Deus, qual é a fé que nós devemos ter. Nós vamos aprender como é que a fé vem. Nós vamos aprender como é que nós liberamos a fé. Nós vamos aprender, amados, que a fé, ela é perceptível, a fé ela pode ser vista, a fé ela pode crescer, como também diminuir. Amém? Existe gente de muita fé, mas existe também gente de pouca fé. Um crente garrafa térmica, né? É de pouca fé. A gente vai estar aprendendo esses dias aqui sobre essas coisas, mas você vai ser ricamente edificado. Amém? Glória a Deus. E como eu falei, a importância, amados, nós temos uma missão, nós temos uma visão, pregar a palavra da fé, encher as pessoas de fé, porque é pela fé que você vive, é pela fé que você vai se manter firme na caminhada, é pela fé que você vai desfrutar, é pela fé que você vai, sabe, levantar outras pessoas, fortalecer outros também, a permanecer, como ali em Hebreus capítulo 10 diz assim: nós não somos. Depois que diz que Deus não se agrada, o autor da carta dos Hebreus, ele faz uma confissão: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então veja, amados, que você nasceu de novo pela fé, você ouviu a palavra da fé, gerou fé no seu coração para a salvação, mas agora, todos os dias, você precisa se encher de fé. E a fé, ela é individual. Eu sei que nós, muitas vezes, vamos desfrutar de uma fé coletiva, outras vezes a gente também pode ser prejudicado por conta da incredulidade das pessoas. Isso aqui a gente vai estar aprendendo também. Por isso é muito bom você tomar cuidado, né, de não ficar muito tempo perto de incrédulo. Amém? Amados, nós decidimos, é uma decisão. Se eu aprendi que viver hoje é pela fé, eu tenho que tomar cuidado com a minha fé. Porque às vezes a gente se abastece de fé o suficiente para você andar determinadas milhas. Sim ou não? Eu não sei você, mas eu me encho de fé para viver hoje. E amanhã eu preciso me encher de fé de novo. Ah, pastor, você é tão fraco assim na fé? Não, mas porque eu preciso de fé para hoje, eu preciso de fé para amanhã. E a palavra do Senhor deixa bem claro uma coisa: a fé vem não é pelo que ouviu. Pegou pelo Espírito? Porque tem gente que diz: eu ouvi a palavra, assim, que é tão bom. Amados, o que eu ouvi domingo já foi, já consumi. Eu já gastei. Ontem eu ouvi de novo, já foi. Hoje eu estou ouvindo de novo, já estou gastando. É assim, amados. Esses dias a gente estava planejando uma viagem para Campina Grande. Agora em abril tem a reunião de pastores lá. E aí eu estava imaginando: rapaz, não seria bom se eu pudesse abastecer um carro aqui e voltar sem ter que abastecer de novo? Mas não, mas um tanque não dá para ir lá e voltar. Vai ter que ir no meio do caminho, em algum lugar, eu abastecer para continuar a viagem. A mesma coisa, amados, é com fé. Você não vai ouvir a palavra da fé uma vez só e ser o suficiente até a volta de Cristo. Todos os dias, amados, nós temos que nos fortalecer de fé. Então, amados, esse cuidado nós devemos ter. E aí, como eu falei, uma vez que eu me abasteço de fé, você precisa se abastecer também de fé. Porque a única coisa que eu posso fazer, amados, é pregar fé para você. Mas o cuidado eu tenho que ter, porque o incrédulo eu não posso ficar no meio deles. Porque se eles minarem a minha fé, se ferrou eles e se ferrou eu também. Nessa parte aqui, eu vejo a mesma orientação que existe, por exemplo, para as aeromoças nos aviões. Naquele momento que
uma emergência, a orientação é que elas primeiro coloquem a máscara nelas, para depois ela colocarem nos outros. Por quê? Porque elas primeiro precisam guardar, preservar a vida delas. E a amada é dessa forma. Tem gente que às vezes quer viver na fé dos outros. Ou é a oração, é pedido disso, pedido daquilo, só na fé dos outros, não quer se fortalecer pela fé. Tudo bem, amados, tranquilo com relação a gente, às vezes pela nossa fé, levantar outras pessoas mesmo, mas você precisa se fortalecer na sua fé. O justo, ele não diz que um vai viver pela fé do outro, o justo viverá da sua fé, pela sua fé. E é isso aqui que a gente respeita. Inclusive, muitas vezes, a gente gostaria mesmo de você poder andar no mesmo nível de fé que eu estou andando. Mas até isso eu tenho que entender que você ainda não está no mesmo nível de fé que eu tenho que considerar naquilo que você está crendo. A gente vai crescendo de fé em fé, alcançando outros níveis, e vai avançando. E de repente você olha e diz: meu Deus, antes eu não queria nem para isso daqui. Olha o nível que eu já estou. Nós falamos muito a respeito, às vezes, inclusive de provisões financeiras. Nós que vivemos hoje pela obra, e estou aqui hoje, por exemplo, nós estamos aqui à frente dessa obra, nós estamos aqui com esse ponto alugado. Existe um valor de aluguel para a gente pagar, mas, amados, a gente não começou pagando esse valor de aluguel. Logo quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos fé para pagar o valor que nós pagamos de aluguel aqui hoje. A gente começou pagando um aluguel num ponto que era R$350, mas a gente precisava todos os meses exercer fé para chegar aos R$350 para aquilo ali. Mas a gente foi se enchendo de fé, crescendo em fé, crescendo em fé, crescendo em fé, e aí no momento em que não deu para ficar mais naquele ponto lá, a gente agora teve que romper em fé para um outro nível bem maior. Nós saímos de um ponto que nós pagávamos dos R$350 de aluguel para um ponto que nós passamos a pagar R$2.750 de aluguel. Quem é bom de matemática aí vai saber quantas vezes mais aumentou. Mas graças a Deus, amados, pela fé que foi gerada no nosso coração. E agora, o que nós precisamos? Vamos ficar numa fé só para R$2.750? Não, mas porque todo ano ele aumenta. Eu preciso aumentar a minha fé todo ano. Todo ano ele aumenta. Aí esse aluguel aqui, por exemplo, é baseado em 2,5 salários. Então todo ano o salário aumenta, o aluguel aumenta. Então eu entendi, mas não dá para ficar na fé de quando a gente alugou esse ponto aqui. Todos os dias a gente tem que se fortalecer em fé. E se chega uma hora da gente alugar mais 2, 3 pontos desses, tem que ter mais fé, sim ou não? Só que, amados, da mesma maneira como eu estou crendo, eu preciso que os demais também estejam crendo. Porque senão, amados, se for para estar andando com incrédulo, eu prefiro que saia. Porque senão vai minar a minha fé também. Estava conversando com o pastor Serginho ontem lá em casa, sentados à mesa, e vendo sobre essa questão, porque às vezes, amados, a gente vai ter que andar com o incrédulo por muito tempo, até que ele morra. Às vezes você vai ter que andar com o incrédulo até que ele morra, porque você não pode, às vezes, se separar dele. A minha oração, amados, hoje, por exemplo, é que minha mulher, que meus filhos criem junto comigo. Porque senão eu vou ter que andar com o incrédulo, não vou me separar da minha mulher. Não é assim? E às vezes alguém, amados, decide viver na incredulidade. Mas graças a Deus, pela sua vida que tem decidido andar em fé, crer na palavra de Deus, e a gente vai avançar mais e mais. Amém? Aleluia! Então hoje eu estou encerrando. Por hoje eu fiz um resumo da introdução, para que nós pudéssemos, nos outros dias, agora a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento, os fundamentos da fé. Amém? Então, guarde essa palavra, pega esses textos, mas você começa mesmo a ler novamente sobre eles. Eu trouxe poucos textos hoje, porque a intenção é que você possa ir pegando. Eu sei que muitas vezes a gente quer falar muitas coisas,
tem muito assunto para se falar a respeito de fé. E aí, se fosse falar talvez muito aqui, você ia baralhar tudo e não ia conseguir. Mas que você comece a pegar isso aí, isso aqui é muito importante, porque ele foi importante para mim. Eu me lembro exatamente da minha primeira aula do Fundamento da Fé, e no primeiro dia de aula foi exatamente só isso que foi falado. Mas isso já gerou mais tanta coisa no meu coração, já começou a gerar, sabe, tanta alegria, tanto entendimento e conhecimento, que eu já fiquei contando as horas para a próxima aula. Eu confesso a você que eu tive que exercer um pouquinho também da palavra para não ficar ansioso, porque a palavra diz: não andeis ansioso por coisa alguma, e eu aprendi que eu posso transformar a ansiedade em expectativa. Amém? E eu gerei expectativa. Aí quando foi na segunda aula, o que aconteceu? O meu Deus, que é poderoso, Ele superou todas as minhas expectativas. E daquele momento em diante, amados, eu vi começar um caldeirão dentro de mim, cheio de água mesmo, começou a borbulhar. Sabe um caldeirão de água que você bota no fogo? Que o fogo começa a aquecer, e aí de repente você vê subindo umas bolinhas, vai subindo até que chega a levantar a fervura mesmo aquilo ali. Eu comecei mesmo a ver aquilo acontecendo dentro de mim. E graças a Deus, o resultado disso foi hoje uma vida de fé. Amém?